Bom dia a todos, senadores, senadoras, membros da diretoria da ANP, presidente Assir, comandando essa reunião, e também gostaria de estender os parabéns ao senador Flecha Ribeiro. Bom, meu nome, como todo mundo já sabe, é José Cesário Sec, sou economista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Nuclear pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em Pesquisa e Engenharia da Universidade Federal do Rio, COP, e doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição. No âmbito da academia, foi autor e coautor de artigos científicos, professor, membro de bancas de trabalho de conclusão de curso de mestrados e doutorados. Profissionalmente, por quase 30 anos, estive também sempre envolvido com atividades relacionadas ao setor de energia, em instituições privadas e públicas, sendo, desde 1985, funcionário de carreira do Instituto Nacional de Tecnologia e, após o ano de 98, cedido à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Inicialmente como assessor de diretor e atualmente como superintendente de comercialização e movimentação de petróleo, seus derivados e gás natural. Considerando esse mesmo período, o setor de petróleo e gás natural desenvolveu-se de maneira fortemente relacionada com as estratégias de negócios da Petrobras, nos mais diferentes elos da cadeia de valor dessas indústrias, seja pelo monopólio instituído desde sua criação, em 1953, seja pelas características intrínsecas ao desenvolvimento dessas indústrias, em particular de gás natural. Pode-se observar que até hoje a Petrobras continua atuando fortemente em todos os segmentos da indústria, apesar de não ser mais a única, especialmente no segmento de exploração e produção. Diante desse contexto, durante o exercício da função de superintendente de comercialização e movimentação de petróleo, na ANP há quase 20 anos, e tendo estudado com afinco inúmeras experiências de reformas institucionais do setor de energia de diversos países, vejo, na possibilidade de ser membro da diretoria colegiada da agência, um reconhecimento profissional e a oportunidade de contribuir em diferentes frentes para o desenvolvimento de uma indústria que possui relevante representatividade no produto interno bruto do país. Como pano de fundo que explica, em parte, o que irei expor em seguida, penso que a melhor forma de regular o mercado é promover, através de instrumentos técnicos e econômicos, a concorrência e a competição nos diversos elos da cadeia de valor das indústrias de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Dentre esses elos estão a produção, o processamento, a comercialização e a importação desses energéticos, bem como o transporte e armazenamento de petróleo e biocombustíveis. Por sua vez, no setor de gás natural, esse aspecto não se confirma, já que seus segmentos de transporte e distribuição são caracterizados por serem monopólios naturais, situação na qual apenas uma empresa atende de forma ótima os interesses da sociedade. Por essa característica específica, a ação regulatória é necessária e fundamental para que os agentes econômicos não se apropriem de rendas extras ou impeçam a entrada de novos agentes que possam promover a concorrência nos demais elos da cadeia de valor. Dito isto, é possível afirmar que as indústrias de petróleo, gás natural e biocombustíveis, além da própria ANP, vêm passando nessas duas últimas décadas por profundas e intensas transformações, as quais permitam-me destacar algumas que considero relevantes para marcar sua atual configuração. Ingresso de grupos econômicos nacionais e estrangeiros, de pequeno e médio porte, nas atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, por meio das rodadas de licitação de blocos exploratórios promovidas pela ANP. Dados de julho de 2017 apontam para 96 grupos econômicos atuando neste segmento, sendo 47 nacionais e 49 estrangeiros, ampliando o reconhecimento geológico das bacias sedimentares brasileiras, promovendo a exploração e a produção de petróleo e gás natural e recompondo as reservas desses energéticos, de modo a permitir a suficiência energética necessária ao desenvolvimento econômico do país. 2. Crescimento do gás natural na oferta interna de energia, passando de uma participação na matriz energética de 6% em 1995 para quase 14% em 2016, deixando de ser um subproduto do petróleo e passando a ser um importante energético
para os segmentos industrial e de geração de energia. 3. Participação de biocombustíveis na matriz energética brasileira, atrelada à inovação tecnológica e uso racional e sustentável de energias renováveis. 4. As descobertas recentes do grande potencial exploratório na área do pré-sal, assim como a existência de recursos não explorados, convencionais e não convencionais, nas bacias terrestres brasileiras. 5. Os diferentes patamares de preço de petróleo e gás natural, hoje, estando em montantes bastante inferiores àqueles observados há 10 anos, o que impacta no ritmo de exploração dos recursos petrolíferos e gasíferos nacionais. Importa destacar que este preço esteve em diferentes patamares. Em 98 eram $10 o barril, de 2011 a 2014 da ordem de $100 o barril, e em 2017 em torno de $50 o barril. Implementação 6. Implementação de instrumentos regulatórios para garantir o abastecimento nacional de combustíveis, por meio de controles ou introdução de requisitos operacionais específicos por parte dos agentes econômicos. Cabe ressaltar que o segmento de combustíveis automotivos possui grande dimensão e, portanto, necessita de uma ação regulatória efetiva por parte da ANP, dado o tamanho e a diversidade de agentes. Apenas para citar alguns grandes números, temos 125 mil agentes econômicos que, em 2016, efetuaram uma venda interna de combustíveis em torno de 135 milhões de metros cúbicos. Por sua vez, a fiscalização da ANP vem sendo atuante e aumentando progressivamente suas ações, seja por meio do Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis, importante direcionador das ações de campo e que vem demonstrando níveis de não conformidade dentro dos padrões internacionais, uma média de 1,8% para a gasolina, 2,9% para o óleo diesel e 2,1% para o etanol de não conformidade, ou seja, por ações nas instalações dos agentes, individualmente ou por meio das forças-tarefas com outros órgãos de governo. E, finalmente, importante, o permanente aprimoramento dos mecanismos de gestão e de transparência da ANP, promovida por diretores que estiveram lá durante esses 20 anos. Destaque-se ainda o reposicionamento, nessa configuração toda, destaca-se o reposicionamento da Petrobras no mercado, em função do seu programa de desinvestimento. Entendo que tal programa permitirá a entrada de novos agentes econômicos nos mais diferentes segmentos nas indústrias de petróleo, gás natural e biocombustíveis, promovendo um ambiente competitivo e concorrencial, cujo beneficiária será, em última instância, a sociedade brasileira. No entanto, apesar dessas grandes alterações nas indústrias reguladas e na própria ANP, muitos esforços ainda são necessários. Assim, entendo primordial uma especial atenção no aperfeiçoamento de aspectos relevantes para garantir um ambiente regulatório e econômico propício ao desenvolvimento dessa indústria, que tem um efeito multiplicador na economia como um todo fantástico. A. Necessidade de manter uma periodicidade e a existência de um calendário de leilões de blocos exploratórios de petróleo e de gás natural, que, de um lado, favoreça os agentes interessados e, de outro, permita que a ANP desenvolva os estudos necessários para apresentar as áreas ao Conselho Nacional de Política Energética de forma estruturada e com instrumento de ditalícios e contratuais modernos e aderentes à dinâmica do mercado. A garantia de acesso à infraestrutura, objeto dessa comissão, de movimentação e armazenamento por todos os agentes interessados, de modo que novas ou reprimidas ofertas e demandas sejam viabilizadas. C. Necessidade de garantir maior transparência para que se reduza a assimetria de informações entre os agentes da indústria e esses entre a ANP. D. O aperfeiçoamento de requisitos de política e de ação regulatória que oferecem corretos sinais para o desenvolvimento da indústria, sejam eles técnicos quanto econômicos. Diante desse contexto, a ANP está se aprimorando para enfrentar os desafios, contemplando em seu planejamento estratégico, como alguns de seus objetivos, a proteção dos interesses da sociedade. Bom dia, senador. A proteção dos interesses da sociedade, a promoção da concorrência, a viabilização de um ambiente regulatório propício ao investimento e a garantia do abastecimento de combustíveis ao mercado. Do mesmo modo, merece destaque para dinamizar as indústrias do petróleo, gás natural e biocombustíveis, um conjunto de ações que vem sendo promovido pela União,
por seus diferentes ministérios e secretarias, em sua maior parte pelo Ministério das Minas e Energia, os quais destaco, e aqui está presente o secretário nacional de Petróleo e Gás Natural, Márcio Félix, na lateral. 1. Iniciativa Gás para Crescer. Programa iniciado em junho de 2016 com o objetivo de propor medidas concretas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás natural, visando alcançar um mercado de gás natural com diversidade de agentes, liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua para o crescimento do país. A resolução do CNPE com as diretrizes foi publicada em abril de 2017, resolução 10 de 2016, e atualmente encontra-se no processo de consolidação das contribuições dos agentes do mercado para as alterações legislativas necessárias para garantir o cumprimento do objetivo supracitado. 2. Iniciativa Combustível Brasil. Ação iniciada em setembro de 2016 com o propósito de discutir o panorama do setor de combustíveis e estabelecer um conjunto de ações e medidas voltadas para a promoção e intensificação da livre iniciativa no mercado brasileiro de combustíveis. Através da Resolução número 15, de 8 de junho de 2017, o CNPE criou o Comitê Técnico Integrado para o Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis, CTCB, que apresentará as medidas necessárias para o aprimoramento do marco legal do setor, essas alinhadas com outras iniciativas e programas do setor energético. Grupo de Trabalho para o Estabelecimento da Política de Exploração e Produção, criado pela Resolução CNPE 06 de 2016 e de outubro de 2016, com o objetivo de estabelecer a política brasileira de exploração e produção de petróleo e gás natural, focando na maximização da recuperação dos recursos in situ dos reservatórios, na quantificação do potencial petrolífero nacional e a intensificação das atividades exploratórias no país, na promoção da adequada monetização das reservas existentes, resguardando os interesses nacionais. Como resultado dos trabalhos desse grupo, foi publicada a Resolução CNPE número 17, de 8 de junho de 2017, estabelecendo a política de exploração e produção de petróleo e gás natural e definindo as diretrizes e orientando o planejamento e a realização das rodadas de licitação. Ainda no tocante às atividades de exploração e produção, também pode ser citado o Programa de Estímulo à Competitividade da Cadeia Produtiva, ao desenvolvimento e ao aprimoramento de fornecedores do setor petróleo e gás natural, PDFOR, que, por meio do seu comitê diretivo, propôs a adoção de um conjunto de regras de conteúdo local para a 14ª rodada de licitações de blocos exploratórios e a 3ª rodada de partilha, as quais foram incorporadas como diretrizes do CNPE nas resoluções que autorizam a realização dos referidos certames. Programa Renova Bio. Programa lançado em dezembro de 2016 com o objetivo de expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, baseada na previsibilidade, na sustentabilidade ambiental, seguindo os compromissos brasileiros no Acordo de Paris, econômico e social, compatível com o crescimento do mercado. Diante dessas premissas, espera-se um volume de investimentos em torno de 40 bilhões de dólares e elevação substancial de postos de trabalho, principalmente no setor açúcar-alcooleiro. Diante desse contexto, a Resolução CNPE 14, de 8 de junho de 2017, define as diretrizes estratégicas para a política de biocombustíveis. Cria o Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Etanol e o Comitê de Monitoramento do Abastecimento de Biodiesel. Quinto, Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção em Áreas Terrestres, REAT. Programa iniciado em janeiro de 2017 com objetivos estratégicos de revitalizar as atividades de exploração e produção em áreas terrestres no território nacional, estimular o desenvolvimento local e regional e aumentar a competitividade da indústria petrolífera onshore nacional. Sexto, Programa de Parcerias para Investimentos, PPI. Ação iniciada em junho de 2016 com o objetivo de reforçar a coordenação das políticas de investimento em infraestrutura, por meio de estabelecimento de um novo fluxo de decisões para a priorização e o acompanhamento dos projetos que serão executados por meio das concessões parceria público-privado e privatizações, visando garantir um ambiente propício à expansão da infraestrutura, do desenvolvimento econômico e das oportunidades de investimento, de emprego no país. Importa destacar que, por meio das ações da Secretaria do PPI, foi dado como prioridade a realização das rodadas de licitação
para o ano de 2017. Repetro, o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens que se destinam às atividades de pesquisas e de lavra das jazidas de petróleo e gás natural foi instituído em 99 e teve sua vigência prorrogada até dezembro de 2040, por meio do Decreto 9.128, de 17 de agosto de 2017. Em complemento a essa postergação de prazo, por meio da medida provisória 795, do mesmo dia, é estabelecido um novo tratamento tributário das atividades de exploração e desenvolvimento de petróleo ou de gás natural. Tais ações são fundamentais para apontar um estímulo aos agentes econômicos interessados em participar de futuras licitações, favorecendo um novo ciclo de investimento nos segmentos de exploração e produção. Está acabando. Só um intervalo, só para a gente poder abrir a cabine de votação. Peço aos senhoras e senhores senadores, se concordarem em abrir a votação, permaneçam como se encontram. Aprovado, então vamos abrir o painel enquanto o nosso convidado faz a sua exposição. Só a intervenção de Vossa Excelência. Pois não. O senador Flecha não pode nos dar atenção porque fica ali recebendo cumprimentos e todo tipo de... É o aniversariante do dia, Por né? isso, então... aí eu só queria cumprimentá-lo também, já que ele não tem um tempinho, dar um abraço, desejar saúde, felicidade para o colega Flecha Ribeiro. Um carinho. Muito bem. Com a palavra, doutor José Cesário Sec. Sendo assim, importantes ações estão sendo efetuadas para dinamizar o setor regulado pela ANP, o que merecerá esforço redobrado da ANP. Antes de terminar, gostaria de tecer algumas palavras acerca da importância da atividade regulatória, particularmente nas indústrias energéticas. Por meio da regulação, é possível supervisionar o funcionamento de determinadas indústrias consideradas essenciais ou básicas para a sociedade, nas quais a relação entre produtor e consumidor necessite alguma forma de intervenção pública por meio do Estado brasileiro. Ela deve ser diferenciada por atividade econômica, dando conta das especificidades de cada segmento da indústria, criando as condições para a existência e a manutenção da concorrência nos distintos atividades reguladas. É fundamental que o arcabouço regulatório de uma indústria permita a atração e realização de investimentos, ao mesmo tempo em que defende os interesses dos consumidores quanto à qualidade dos produtos e preços. Ou seja, deve-se regular a forma como os produtos devem ser oferecidos ou os serviços prestados, garantindo a remuneração dos investidores, preservando os contratos previamente assinados e, ao mesmo tempo, estimulando os investimentos necessários para o desenvolvimento das indústrias no longo prazo. Isso deve ser feito de maneira eficiente, com a menor burocracia possível, com excelência técnica, transparência e com a participação da sociedade. Por fim, gostaria de agradecer a indicação do excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, do ministro de Estado de Minas e Energia, senhor Fernando Bezerra Coelho Filho, para ocupar uma das diretorias técnicas da ANP. Caso aprovada na Comissão de Infraestrutura e no plenário deste Senado, exercerei a função com todo o empenho, focando no desenvolvimento sadio da indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis, ampliando as oportunidades de investimentos, permitindo a promoção da competição dos segmentos dessas indústrias, onde for possível. E isso é viável, considerando as atribuições legais da agência, por meio do aprimoramento contínuo da regulação, da constante capacitação da força de trabalho, do foco na transparência e no tratamento isonômico e do controle quanto ao cumprimento das regras por parte dos agentes econômicos. Estou, a partir desse momento, disponível para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. Meu muito obrigado pela atenção de todos os excelentíssimos senhores senadores e excelentíssimas senhoras senadores. Obrigado, senador Assir. Muito obrigado ao doutor José Cesário, os cumprimentos pela sua exposição. Antes de passar a palavra aos demais senadores, eu gostaria de fazer algumas colocações. Doutor José Cesário, Vossa Senhoria prevê que... Bom, nós temos uma estrutura muito grande na ANP para gerir todo esse trabalho de exploração, de refinamento e tudo mais. Nós temos visto nas últimas semanas uma instabilidade muito grande no preço do combustível. E todo o trabalho de toda essa equipe, ela tem quase que o principal objetivo
é levar o preço do combustível à bomba para que os brasileiros possam ter acesso a esse combustível. O que se deve a essa instabilidade de preço nas últimas semanas? Houve uma alta de preços muito grande na gasolina, no óleo diesel, no álcool, e é uma instabilidade que antigamente aumentou o dólar, aumentou a gasolina. Chegamos o dólar a 4, subiu a gasolina, subiu o combustível. O dólar baixou para 3 e pouquinho e a combustível continua subindo. Então, aquilo que se perdeu, vamos dizer assim, na época da alta do dólar, que estava em 3, foi para 4, um aumento de 30% da moeda, subiu também o combustível. Depois baixou para 20 e poucos por cento e não houve a queda. Pelo contrário, aumentou ainda o combustível no país. O que se deve a esse aumento e o que pode se fazer para que isso não aconteça? Já que o Brasil hoje, pelo que todos nós sabemos, é autossuficiente na produção de gasolina, de biodiesel, de biocombustível, de etanol e tudo mais. Então, essa fica minha pergunta, antes de passar a palavra aos demais senadores, para que Vossa Senhoria possa nos fazer entender o que está passando nesse momento. Senador, seria pretensão da minha parte fazê-los entender dessa lógica que é meia não conforme. O que significa isso? Significa que o preço, volatilidade é permanente, o preço de derivados de petróleo. A ANP não atua na fixação de preço, ela não controla preços, os preços são livres. Basicamente, os preços hoje variam em função do dólar, de uma cesta de óleos e do preço do mercado internacional. Atualmente, o preço está sendo afetado pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é o furacão Irma, etc., que afetou boa parte do Texas e boa parte mas que reflete-se no mercado internacional, não é só no Brasil. E mais, ou seja, a Petrobras tende a acompanhar tanto a variação do dólar quanto de óleo e combustíveis, dia a dia, os seus preços de derivados de petróleo, o que é razoável do ponto de vista do que foi praticado no passado, que era o preço variava enormemente e a Petrobras sempre praticando o mesmo preço, muitas vezes acarretando prejuízos para ela. Então, hoje, a volatilidade eu atribuo aos fenômenos naturais que estão ocorrendo no âmbito dos Estados Unidos. Na variação do dólar, eu acho que não, nem tanto, mas principalmente na causa da natureza dos furacões, eu não sei como é que chama, nos Estados Unidos. Mas o furacão aconteceu agora e a alta do combustível aconteceu bem antes. Mas aí tem a variação do dólar que subiu também, ou seja... A variação do dólar subiu e caiu. O dólar chegou a 4 e veio a 3, está em 3,12, 3,15. Então, quando sobe o dólar, o combustível sobe. Quando o dólar desce, o combustível não desce, continua subindo. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender e muito menos explicar para a população brasileira. Olha, eu concordo com o senhor. Eu acho que o preço praticado pela Petrobras é o que ela pratica, é o que ela maximiza a receita dela. Isso tem permitido, inclusive, um reflexo direto no aumento das importações de petróleo, de derivados de gasolina, diesel e etanol, por terceiros. Então, quando o importador percebe que no mercado internacional o preço está menor do que o praticado pela Petrobras, ele vai lá e compra no mercado internacional. Ou seja, isso é salutar, porque a Petrobras ela faz a política de preço tentando manter uma margem no mercado, que ela tem o benchmark dela, em função dos seus competidores, porque hoje em dia o mercado está completamente aberto. Se ela pratica esse tipo de preço, é um preço que, empresarialmente, para ela é muito mais vantajoso. Na hora que ela começar a perder mercado, inclusive ela mesma já declarou isso, eu perco o benchmark. Por quê? Porque o pessoal está parando de comprar nas refinarias da Petrobras e importando produtos mais baratos que a Petrobras está vendendo. Aí a Petrobras revê o preço que ela está praticando. Para quê? Para não perder margem no mercado brasileiro.
Ou seja, isso é parte do mercado e é o que nós estamos tentando buscar. Ou seja, não a Petrobras praticar um preço independente do mercado internacional.